Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Estamos conversando com vocês sobre indicadores de sustentabilidade. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre como é que funciona, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que avalia uma dessas condições, que é a ideia do ciclo de vida do produto. Tá? Primeiramente, o que é o ciclo de vida do produto? É aquele ciclo que acompanha o nascimento, o desenvolvimento e a morte daquele produto. Certo? O que a gente faz com o resíduo que sobra, aquilo que sobra do nosso produto final, tá? Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa perspectiva. Primeira coisa é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz para a gente uma determinação que é a responsabilidade compartilhada. Compartilhada por quem? Tá? A gente tem alguns nomes importantes aqui. Como eu disse para vocês, um produto nasce a partir do recurso natural que o provém. Né? Então, vamos botar aqui no nosso quadro. Recurso natural. Professor, o que seria esse recurso natural? Qualquer recurso natural, seja ele biótico ou abiótico. O que seria o biótico? Uma planta, por exemplo, né? Imagina aí, por exemplo, se eu quero gerar papel, tá? Qual é o recurso natural que a gente utiliza para isso? Celulose. Qual é a origem da celulose? Uma planta, eucalipto, certo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é plantar o eucalipto para poder extrair esse eucalipto, tá? Mas pode ser outro, pode ser, por exemplo, um minério, tá? E aí seria um recurso abiótico. Como, por exemplo, o ferro. Posso fazer uma escavação e tirar o recurso natural daquele local, certo? Bom, para tirar o recurso natural dele, eu vou ter o quê? Empresas extrativistas. Tá? Qual a função delas? Extrair o recurso natural desse meio ambiente, certo? O produto bruto faz sentido para a gente? Não, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o minério de ferro, eu não vou conseguir criar, por exemplo, um portão. Eu não vou conseguir criar, por exemplo, uma pá de ferro, uma panela de ferro. O que eu quero? Eu quero o produto final. Eu quero a panela de ferro em si. Eu vou querer o papel pronto. Aí, para isso, a gente tem o quê? A indústria, tá? Então, a gente tem um terceiro ponto. Indústria ou empresa manufatureira. Qual é a função dela? Tá? Transformar a matéria-prima, transformar o recurso natural em produto pronto ou semi-pronto. Ok? Beleza. A indústria em si tem a dessa transformação e não de levar o produto para o consumidor. Então, a gente vai ter outras empresas aqui com o papel de fazer essa distribuição, tá? Então, a gente vai ter aqui as distribuidoras e o comércio. Por fim, a gente vai ter a última, que seria o próprio consumidor. Galera, pensa aqui comigo, tá? Isso aí é o que a gente considera como linha de produção, tá? O cadeia, o fluxo, tá? Fluxo produtivo, tá? O recurso natural, ele é colhido, modificado, distribuído e consumido pelo consumidor. Vamos pensar aí na perspectiva, por exemplo, do que eu quero consumir o papel, por exemplo, tá? Pego um caderno de papel para fazer a anotação e utilizar ele para estudar. Então, aquele caderno de papel, ele passou por tudo isso. Ele foi um recurso natural, certo? Foi extraído, tá? Lá da planta, né? Da soja não, como é o nome? Do eucalipto, certo? Foi modificado, extraído a celulose e gerou papel e criou-se o caderno, tá? Esse caderno pronto saiu da indústria, vai para a distribuidora, para o comércio. Entre o comércio tem a papelaria e o consumidor final, que é você, foi no comércio comprar e utilizar esse produto. Você foi lá, fez a anotação, utilizou, tá? E aí, o que aconteceu? Chegou um momento em que você falou assim, não, já deu.
tá? Então, esse produto final agora, ele, para mim, ele perde o valor. Ele está completamente cheio, eu terminei meu ensino médio, terminei essa etapa de estudo, eu não vou utilizar mais esse caderno, eu vou fazer o que com esse caderno? Eu vou jogar fora, né? Muita gente vai falar sobre isso. Então, a ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é encontrar, entender que você não está falando só desse caderno. Primeira coisa, para gerar esse único caderno, muita coisa aconteceu, certo? Muitos resíduos foram gerados. Não é só o caderno final que vai ser considerado resíduo, todo a cadeia produtiva, desde a extração do papel, da madeira, da celulose, ao processo de modificação daquela madeira, gerando a celulose, tá? Celulose não, o papel, tá? Gerou outros resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela institui a responsabilidade compartilhada por parte de quem? De todos os que fazem parte dessa cadeia de produção. São eles as empresas extrativistas, a indústria, a distribuidora e comércio e os consumidores. Todo mundo tem um papel nessa ideia, tá? Vamos focar aqui na ideia do consumidor final, certo? O consumidor final ele vai utilizar aquele produto até acabar, certo? Aí chega a hora que ele fala assim, eu preciso de mais papel. Esse produto aqui, ele perdeu o valor, de certa forma, para aquela pessoa. Eu vou descartar aquele produto. Em vez dessa pessoa jogar esse produto, de fato, no lixo, o que ela pode fazer? Opa, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar para a indústria. Por quê? Porque a indústria ela tem esse papel manufatureiro. Ela tem esse papel de modificar o recurso natural. E a indústria, ela é interessante para ela também, porque ela não precisa mais extrair lá da onde? Do eucalipto para gerar um novo papel, ela pode pegar o papel semi-pronto, certo? Então é uma perspectiva diferente para ela também. É claro que para o consumidor, tá? Essa conversa aí consumidor-indústria não é tão fácil. Então, normalmente, a gente tem o quê? A logística reversa que passa aí pelos canais de distribuição, tá? Que também são responsáveis pela destinação adequada. Vamos entender aqui um pouquinho o que a lei diz, para vocês, com exemplos, a gente vai conseguindo visualizar esse caminho do que a gente conhece como logística reversa, que é o caminho de volta, né? É o que faz a volta para ele. Então vamos nós. Qual é a responsabilidade compartilhada aqui? Vamos nós com os fabricantes de produtos, que é a indústria manufatureira. Primeiro ponto, implementa a logística reversa e uma correta rotulagem ambiental, certo? Então, o que é essa logística reversa? É essa logística de volta do produto, tá? Que a gente chama de produto de pós-consumo. O que é um produto de pós-consumo? É o produto que perdeu o valor pelo consumidor, certo? Então, queria usar aquilo dali, não está mais fazendo tanto sentido, eu vou descartar. Não, não vai descartar, né? Se ele pode ser reciclado, volta para a indústria, tá? Planejar a ecoconcepção do produto a fim de prevenir perigos decorrentes da formação de produtos e resíduos. Isso aqui, galera, a gente conversa muito na perspectiva de seguinte, quem é a indústria manufatureira precisa, e sim, galera, artesão conta, tá? Pequeno artesão conta. Deve conhecer o produto final dele, certo? E a composição total do produto dele, certo? Qual é a composição? O que eu tenho aqui de material? Qual é a origem dos meus materiais? Qual é a fonte? De onde é que eu tiro? O que o meu cliente vai fazer com aquele produto final? O que eu posso fazer quando eu receber esse produto para reciclagem, por exemplo? Tá? Então, quando a gente pensa nessa estratégia, então, se a tua empresa, por exemplo, é uma empresa maior, grande, conta aí a participação dos engenheiros, tá? Então, tem muito engenheiro químico, engenheiro de produto, tá? Para justamente desenvolver tecnologia, desenvolver uma tecnologia capaz de agregar um valor ali para aquele produto, né, para poder ter uma saída, né? Às vezes pode ser a tecnologia associada, por exemplo, a ser uma sacola biodegradável, tá?
arcar com as obrigações financeiras, adquirir produtos e matérias-primas provenientes de reciclagem. Isso aí tudo é responsabilidade da fabricante. É tua responsabilidade como consumidor final? Não. É a responsabilidade do fabricante, tá? Ó, a responsabilidade do distribuidor e do comerciante. É capaz de quê? De traduzir o dever de devolver aos fabricantes. Galera, o consumidor ele comprou do comerciante. Ele não tem um contato direto com a indústria. Então, é o caminho, o primeiro caminho que o cliente tem é entrar em contato. Vamos dar um exemplo aqui prático para o dia a dia de vocês, tá? Então, por exemplo, pilha descartável, né? Essas pilhas que a gente coloca no controle remoto, certo? Ela não pode ser descartada no lixo comum, não pode ir para o aterro sanitário. Por quê? Porque ela é tóxica, certo? Ela tem, que a gente chama, conhece popularmente como metal pesado, né? Cádmio, lixo, né? Lítio, né? Lítio e cádmio, né? Pode ter outros elementos, mas os principais são esses. Eles são radiotóxicos, eles são que a gente chama de elementos traços, né? Tóxicos para os seres humanos. Em geral, um produto como esse, ele deve ser descartado, tá? De forma adequada. E aí, professor, onde é que eu descarto de forma adequada um produto como esse, certo? De quem é essa responsabilidade aí, ó? Da indústria, adquirir produtos ou matérias-primas provenientes da reciclagem. É ela que deve dar a destinação adequada, se for o caso, reciclar aquele produto. Mas eu não tenho contato dessa indústria. E aí, com quem eu vou começar? Com supermercados, por exemplo. Então, ó, mercados. Tá? Então, tem muitas empresas, por exemplo, muitos supermercados que você vai entrar no supermercado, esses supermercados que vendem lâmpadas fluorescentes, as pilhas, bem na entrada, tá? Nos balcões da recepção, vai ter umas caixinhas lá para receber justamente pilhas, baterias, lâmpadas, tá? Lâmpada fluorescente não pode ir para o lixo comum? Não pode, porque tem mercúrio, também é tóxico para as pessoas, tá? Outras empresas acabam comprando teu produto. Sabe em que aspecto? Por exemplo, quando tu vai numa loja para comprar o celular, aí tá lá a loja falando assim, olha, eu pago até R$ 1.000 no teu celular velho, tá? Aí tu fala assim, uau, mas meu celular tá quebrado, tá vendendo, compra, tá? Por quê? Porque elas precisam desses produtos. Às vezes, é aquela coisa, por isso que a gente diz que é resíduo sólido e não lixo. Para tu pode até não enxergar o valor naquele produto, mas para a indústria, ela vai enxergar valor, ela vai agregar valor para aquilo ali. Então, ela vai reutilizar, ela vai reciclar, ela vai ressignificar ou vai dar a destinação adequada. Às vezes, é um ponto positivo para ela fazer os relatórios de emissão, certo? Então, ela quer aquele produto, certo? E aí você não vai entrar em contato, por exemplo, com a Samsung, você vai na loja, né? Na loja que vendeu, tá? No comércio. Aí tá a ideia. Outro ponto, supermercados, lojas varejistas. Lojas varejistas, tá? Outro ponto interessante, farmácias. Por exemplo, quando a gente compra medicamentos que não têm um controle médico, como por exemplo, anti-inflamatório, ibuprofeno, dipirona, né, que é um remédio para dor, né? E você compra esse tipo de produto sem prescrição médica, tá? Cuidado, não vão consumir assim à toa. Então, normalmente a gente compra para ter em casa ali, para caso a gente sinta alguma coisa, a gente tem como controlar ali o nosso estado, né? Nossa saúde. E muitas vezes, como a gente não fica consumindo constantemente, né, ao contrário de medicamentos de uso controlado, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, hipertensão, ela toma regularmente direitinho aquele produto, tá? Então, é difícil ele estragar, tá? O ibuprofeno não é mais fácil, né? O ibuprofeno é anti-inflamatório, tá? Então, ele é mais fácil de estragar porque eu não fico consumindo toda hora, nem deve, viu? Nem deve consumir toda hora.
E aí o que, que acontece? Sobra. Aí quando você vai consumir de novo, você olha lá, tá vencido. Eita, tá vencido, eu vou jogar fora, certo? É errado, não pode, tá? Esse tipo de produto ele deve ter uma destinação adequada, que nem o do lixo hospitalar, certo? Ele é um reagente químico, ele pode interagir com o meio ambiente e ser ruim. Então a gente vai atrás das farmácias, tá? Então, professor, mas a farmácia aqui perto de cá, procura uma farmácia um pouquinho maior que ela vai receber? Sim, é obrigação, legal, tá aí, ó, certo? Para ela receber esse medicamento. A próxima vez que tu for comprar um produto, tu já leva o produto velho, certo? Essa é a grande saída, essa é a grande ideia, tá? A tua responsabilidade é fazer a separação, tá lá, ó, responsabilidade do consumidor, tá aqui, ó. Responsabilidade do consumidor. Qual é? Dispor seletivamente em local adequado. Pronto. Você separar o lixo. É difícil? Não é. Professor, mas tranquilo, galera. E aí, a gente tem algumas indicações que facilitam o processo de interpretação e da compreensão. Por exemplo, a gente tem a resolução número 275 do CONAMA. Nessa resolução, ele especifica para a gente a disposição dos resíduos. Por exemplo, a lata de lixo amarela, a lata de lixo vermelha, a lata de lixo azul, a lata de lixo verde. Aí você já sabe o que você coloca em cada uma dessas latas de lixo. Na lata de lixo a gente coloca o quê? Metal. Então botar aqui, ó, canetinha amarela, a gente coloca o quê? Metal. Na lata de lixo vermelho, o que a gente coloca? Plástico. Na lata de lixo azul, a gente coloca o quê? Papel. Na lata de lixo verde, a gente coloca o quê? Vidro. E aí vai indo, certo? Então, essa resolução serve para a gente entender em que local a gente vai fazer esse descarte. Professor, mas lá em casa eu preciso ter esse tanto de lixo, eu preciso colocar as cores certas? Não. Na tua casa tu pode fazer, tu como consumidor final, que não consome tanto assim, tá? Tu pode pegar e separar só o que é lixo que pode ser reciclado, tá? Bota assim, lata de lixo seco, que vai ser reciclado. Quando encher, aí tu leva para a disposição final e lá tu separa. Beleza? Pronto? Aí pronto, juntei uma quantidade de vidro, agora tu vai. Né? Normalmente vidro demora pra gente encher a lata de vidro, certo? Plástico, papel, a gente acaba consumindo mais, tá? Metal talvez, depende do caso, certo? Então, dependendo da quantidade de consumo, tu vai ter uma maior quantidade de resíduo gerado ou não, certo? E aí tu vai fazer essa disposição no momento ideal. E normalmente essas latinhas tão coloridas são distribuídas. Por quê? Porque é responsabilidade do poder público. E aí tu vai numa praça pública e tá lá as latinhas de coleta seletiva. Mas tu não precisa esperar o poder público dispor, não. Não dê cabimento a esse tipo de justificativa, tá? Outro ponto interessante. Quem mora em cidades, né, em ambiente urbano, a coleta seletiva é para o lixo comum. Não é para esse lixo coletivo, coleta seletiva, não. E esse lixo comum, por mais que esteja escrito coleta seletiva, ele vai para o aterro sanitário, tá? Então você vai procurar o caminho que vai de fato para a reciclagem. Então, é a tua responsabilidade dispor seletivamente, seja para o poder público ou para o distribuidor, para o importador, para a prefeitura ou para a empresa terceirizada. E aí, galera, aqui no Piauí, aliás, aqui no Brasil, ganha destaque aqui, ó, as cooperativas de catadores de lixo. A gente já teve aula para conversar só sobre cooperativa. Lembra lá?
Aí só nessas cooperativas a gente tem vários tipos. A gente já discutiu sobre isso com vocês. Volta lá nas primeiras aulas dessa disciplina, tá? Desse módulo 2, e você vai ver que a gente conversou sobre a ideia da cooperativa. O que é uma cooperativa? Que tipo de cooperativa que existe aqui no Brasil, tá? Uma delas é a cooperativa catadora de lixo. Nem todos os países têm essa característica com a reciclagem, tá? De ter uma cooperativa. Vocês vão ver aqui durante a nossa aula hoje ainda que muitas empresas elas responsabilizam apenas o produtor, o fabricante. E aí o consumidor tem que conversar diretamente com o fabricante. Tá? A gente não tem essa ideia de ter uma cooperativa de catador de lixo. Cabe o quê? A curiosidade, a tua curiosidade de ir atrás. Será que na minha cidade tem? Será que na minha região tem? Como é que pode ser a coleta? Muitas vezes eles acordam com vocês, tá? Criam-se acordos, cobram valores, tá? Ah, professor, vou pagar para jogar o lixo? Se você for uma empresa, às vezes é útil, tá? Elas podem até emitir relatórios, isso é interessante, tá? Nem só as empresas, nem só as prefeituras têm essa responsabilidade, tá bom? Então você pode ir atrás do comerciante, distribuidor, da farmacêutico, certo? Fazendo essa vista, ok? Por fim, a gente tem o quê? O poder público, que sim vai dispor, por exemplo, das latas de coleta seletiva, que vai fazer a coleta seletiva de casa em casa, é o lixo comum, tá? Mas que vai fazer também a coleta seletiva dos coletores de lixo de praça pública, tá? Que vai promover a disposição adequada, tá? E o que, que é a disposição adequada? Vai depender do resíduo sólido, tá? Se é o lixo comum, vai para o aterro sanitário. Se é lixo hospitalar, é incinerado. Se é lixo tóxico, radioativo, ele precisa ser compactado, prensado e colocado em um local próprio para isso. E por aí vai indo, certo? Bom, a logística de pós-consumo, ou logística reversa de pós-consumo, é a área da logística empresarial que planeja, opera, controla o fluxo logístico ou fluxo físico de informações correspondentes do retorno de bens de pós-consumo do ciclo produtivo de negócios, agregando-lhes valor. Essa é a grande chave. A ideia de agregar valor. Lembra o seguinte, que a palavra valor é diferente de preço, certo? Então, são coisas diferentes. Não é porque o produto ele é mais caro que não tem ou tenha o valor, certo? Os três objetivos principais que a gente vai comentar na aula de hoje sobre essa logística reversa é o valor econômico, legal e ecológico. Vamos começar com o legal, tá? Vários países, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, têm leis bem definidas sobre a coleta e reciclagem dos bens de pós-consumo, chegando em casa a designar o fabricante como responsável pela reciclagem e sua própria embalagem, certo? Aqui no Brasil, não temos isso, certo? Aqui no Brasil, a gente ganha o quê? A palavrinha das cooperativas, tá? Brasil. A gente entra aí as cooperativas, tá? Aliás, aqui no Brasil, a gente entra dentro da perspectiva da responsabilidade compartilhada. Então, não é somente do fabricante, de todo mundo, tá? E digo mais, aqui no Brasil a gente ganha a perspectiva da existência da cooperativa de catadores de lixo, o que é útil, interessante, por quê? Porque é uma cooperativa que acaba gerando emprego e renda, tá? Por parte daquela população ou daquela comunidade pertinente, tá? Por outro lado, determinadas leis causam certo desequilíbrio nos elos de cadeia reversa, pois não são agregados ou gerados novos produtos de consumo, material de reciclagem, o escasso valor do produto final sofre expressivas altas, certo? É aquela ideia, tá? Que às vezes o produto acaba ficando muito caro, tornando o produto inviável. Há uma necessidade iminente de uma empresa fazer o estudo de viabilidade ambiental, certo? Bom,
Outro exemplo interessante que a gente tem, ó, que talvez seja curioso por vocês, é a resolução do CONAMA 632, que estabelece que, por exemplo, óleos lubrificantes utilizados ou usado ou contaminado deve ser designado a refino, sendo considerado um produto tóxico perigoso. Eu não posso dispor ele no lixo comum, não posso dispor ele no ralo da pia, certo? Então, normalmente, esses óleos lubrificantes que a gente precisa fazer continuamente nas manutenções dos carros, elas são gerados justamente através eles não podem ser descartados no lixo comum, tá? Então, normalmente, eles precisam ir para um refino. Quem faz isso? A própria indústria, tá? Então, a própria indústria vai ter esse refino cuidadoso. E eu, professor, como consumidor final, como é que eu levo esse produto para a própria indústria? Pelo comerciante, certo? Essa é a ideia da perspectiva. Ah, professor, mas o meu comerciante não vende isso. É responsabilidade compartilhada, tá, galera? Normalmente, como eu disse para vocês, as rotulagens, elas trazem esse tipo de informação. Essa aí é a rotulagem, tá? Essa é a obrigação, ó, é obrigação do vendedor, do revendedor, divulgar o local visível ao consumidor, o local de exposição do óleo acabado, disposto à venda. Tá lá naquele artigo da Lei 7.807, certo? O artigo 5º está dizendo o seguinte: o produtor, o importador, o revendedor do óleo lubrificante acabado, bem como o gerador do óleo lubrificante usado, são responsáveis pelo recolhimento do óleo lubrificante usado ou contaminado nos limites de atribuições previstos dentro dessa resolução. Outro ponto interessante é o canal reverso de embalagens. A gente tem vários tipos de embalagens. Embalagens como, por exemplo, que podem ser lavadas e podem ser reutilizadas. A gente vai lembrar, por exemplo, de embalagens como vidro de refrigerante. Sabe a Coca-Cola retornável? Pois bem, isso é uma embalagem lavável, certo? Ela não precisa reciclar aquele produto. Ela, utilizando princípios básicos de lavagem, cuidado e saúde sanitária, eu posso recolocar o produto final ali dentro. Porque sim, galera, aquele frasco de vidro é apenas uma embalagem, tá? Bom, ele tem uma vida útil, tá? Não é para sempre. Então, por isso a gente fala sobre ciclo de vida do produto, tá? O vidro, tá? A gente, dentro da química, a gente fala que temos alguns tipos de materiais, tá? O vidro, né, ele é um material que eles consideram como material cerâmico, tá? Confunde um pouco a cabeça, mas é isso, tá? Então, as pessoas pensam que cerâmica é só aquilo que foi feito a partir da argila, mas não, tá? Então, a cerâmica, ela é um produto mineral, tá? Que pode ou não ter sido modificado pelo ser humano. Cristais, por exemplo, a própria cerâmica, né? Que ele é feito a partir de barro, e o vidro, tá? São exemplos de materiais cerâmicos. Mas a gente tem outros materiais, como materiais metálicos, materiais poliméricos, né? Que são os plásticos, por exemplo. Então, a gente tem produtos que conseguem ser laváveis, né, reutilizáveis nessa perspectiva. É o caso dos vidros, é o caso de alguns tipos de plástico, tá? Então, cerca de apenas 1% dos materiais de aço e outros metais, alguns plásticos, tá? Que tem uma coligação mais rígida. Pensa lá, por exemplo, naqueles plásticos da garrafa PET, do garrafão de 20 litros de água, por exemplo, ele é lavável, então a gente consegue reutilizar aquele produto. Até o PET agora do novo refrigerante, da nova Coca-Cola, porque a Coca-Cola clássica, que é retornável, é de vidro, né? Mas a gente também tem agora de plástico, né? Que é mais, se você prestar atenção, ela é mais resistente. Então ela consegue também ser retornável. Então, normalmente a gente consegue lavar aquele produto e reutilizar, tá? Todos, não, nem todos. E temos aí as embalagens que são não laváveis, tá? Parte delas podem ser recicladas e parte delas não podem nem ser recicladas, tá? Embalagem de produtos de tratamento de semente, tá? Produtos químicos de modo geral não podem. Fertilizantes, biofertilizantes, por exemplo, não devem. Sacos plásticos de papel metalizados, mistos, embalagens de comida, por exemplo, não dão.
tá? Caixas de papelão, cartuchos de cartolina, tá? Caixa de papelão, por exemplo, pode ir para reciclagem, mas não é lavável, tá? Então essa é a ideia do lavável, a gente consegue reutilizar. O não lavável, parte dele pode ser reciclado, parte dele não pode, tem que encontrar uma destinação final adequada. E aí a gente entra dentro da perspectiva da logística, tá? Então, depois da lavagem, qual é a destinação final, certo? Ele vai para o armazenamento, para a unidade de recebimento e a destinação final, certo? O INPEV, Instituto Nacional de Pesquisa de Embalagens Vazias, é uma entidade sem fins lucrativos criada para o fabricante de defensivos agrícolas com o objetivo de promover a correta destinação de embalagens vazias de seus produtos, caso elas possam ser reutilizadas ou não. Aqui a destinação final ela vai acontecer ou em Teresina, ou em Bom Jesus, ou em Uruçuí. Vocês podem encontrar isso através dos links do INPEV. Outros artefatos que também devem ser preocupados na perspectiva da destinação final são os artefatos de construção civil, como dutos, tá? O que é um duto? É um cano qual a gente vai passar os fluidos, sejam eles líquidos ou semilíquidos, né? Como, por exemplo, é, é, os coloides, tá? Como, por exemplo, os canos de esgoto, né, que tem aí, podem ser de plásticos como PVC, tá? Artefatos da indústria automotivas e de transporte, como caixas de bateria, dormentes ferroviários, postes de sinalização, artefatos para a indústria energética, mods de papelão para proteção industrial, novas embalagens de tampas para defensivos agrícolas e por aí vai. O fluxo logístico reverso de produtos de pós-consumo traz retorno financeiro para a sua empresa, tá? De várias perspectivas a gente pode pensar, tá? A primeira perspectiva é o seguinte: o que é mais barato? Reciclar um produto ou tirar o produto bruto da natureza, modificar aquele produto da natureza, tá? Então, o que é mais barato? O que é mais fácil? Reciclar uma garrafa PET ou extrair aquele produto, tá? O PET do refino do petróleo que foi extraído da natureza, certo? Então, muitas vezes, a resposta é mais fácil, a reciclagem. É mais barata, é mais acessível, é mais pontual, certo? Então, é muito viável, mas nem tudo vai ser viável. Então, essa perspectiva financeira, ela tem que ser bem avaliada por parte da indústria. Objetivos econômicos. A logística reversa de pós-consumo poderá trazer retorno financeiro através do aproveitamento de matérias-primas secundárias, da reciclagem, do reuso, certo? E da remanufatura, tá? Então, essa ideia da palavra remanufatura é quando a gente modifica o produto, né? Recicla o produto. A pesquisa também poderá ter o retorno financeiro, quando bem puder, ser utilizado pelo consumidor, como a venda, a manipulação de um móvel ou de um veículo, ou ainda através da remanufatura do bem. Por exemplo, a máquina poderá ser consertada, ser reutilizada, não sendo necessário o gasto de comprar uma nova máquina. Tá? Isso é vantagem para você como consumidor, certo? É vantagem também para a empresa. E aí, galera, também entram algumas perspectivas. Porque quando a gente fala de logística reversa, porque o foco dessa aula não é a logística reversa em si, mas eu não posso me afastar também dessa perspectiva. Faz parte da logística reversa também, não só a logística reversa do produto de pós-consumo. Né? Eu estou falando muito para vocês do produto de pós-consumo. O que é o produto de pós-consumo? É o produto que perdeu valor para o consumidor. Mas a gente tem um produto também de pós-venda. Tá? Então é um produto que ainda tem valor para o consumidor, que o consumidor ainda quer aquele produto, mas deu problema. Tá? Imagina, por exemplo, que tu comprou um produto, uma roupa, online e ela veio faltando uma peça, por exemplo. Certo? Imagina, por exemplo, que teu celular deu problema e está dentro da garantia ainda. Tu vai comprar outro? Não, né? Tu vai para assistência técnica, né? Então, se duvidar, dependendo da situação, né? Aquele produto
que está ainda dentro da garantia, é uma forma aí, por exemplo, que tu não precisar gastar dinheiro comprando produto novo, certo? Então, tem esse viés, né? Então, às vezes, ele pode ser consertado, ele pode ser trocado a peça rapidamente, sem necessariamente tu comprar um produto completamente novo. A empresa não precisa te dar um aparelho novo. Às vezes, ela abre e troca a peça que está dando problema e te dá o produto consertado ali, né? E evitando um gasto maior para a empresa de te dar um aparelho inteiro novo, certo? E te evitando também de gastar de comprar um produto novo, certo? Então, é o meio termo ali, certo? A gente chama isso de logística de produto de pós-venda, certo? Quando ele ainda tem valor para o consumidor final. Ele é de pós-consumo quando o consumidor perde o valor para o consumidor final. O produto final perde o valor para o consumidor final. E por fim, a gente tem um objetivo econômico na perspectiva do seguinte: é importante ressaltar que os ciclos reversos geralmente têm uma baixa rentabilidade. É necessário que toda cadeia tenha ganhos, tá? E se acontecer a perda em um determinado ponto, este poderá causar desequilíbrio em toda a cadeia, sendo ela reversa ou não. Por exemplo, a gente tem perdas que a gente vai considerar estruturais, é quando a cadeia reversa não se completa, ela não consegue chegar ao final. E a gente tem as perdas conjunturais, é quando o fluxo é interrompido temporariamente ou modificado no seu percurso por algum imprevisto, certo? Mas esse fluxo de cadeia reversa ela se completa, o produto consegue chegar à indústria de remanufatura. Aqui no nosso mapa, a gente tem alguns dados mostrando para a gente o emprego direto gerados pelo setor de limpeza urbana no Brasil, em algumas regiões, tá? De verde, nós temos o dado de empregos gerados, tá? Nos anos de 2010 e 2019, certo? Empregos gerados no Brasil. E das outras cores representadas os empregos gerados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observem aí o destaque para as regiões Sudeste, tá? Que realmente é uma das regiões mais populosas que a gente tem, e Nordeste, que é talvez uma das regiões mais populosas que a gente tem. Então, observa como o setor de limpeza urbana, né, considerando aí também as cooperativas de catadores de lixo, elas ganham destaque dentro dessa linha de análise. Há diferenças em adquirir produto reciclado, tá? Depende da pergunta, tá? Depende porque o que a gente pode considerar como valor agregado, tá? Papel reciclado, por exemplo, tem grande valor agregado para o consumidor final, porém tem algumas restrições. Criação de produtos, né? De alguns produtos, por exemplo, não podem, né? Algumas vezes são restritos a utilização de papel reciclado, documentos, por exemplo, não pode ser utilizado papel reciclado e por aí vai indo. Em questão de qualidade, não há diferença entre adquirir uma matéria-prima de virgem ou de matéria reciclada, porque a ideia, né, final é que a reciclagem em si, ela gera um produto igual ao produto original. Porém, a gente sabe que a gente vai ter algumas restrições sim, tá? As diferenças estão em custos menor e a preservação da natureza. Você deve saber que grande parte dos produtos de pós-consumo, como garrafas PET, sacolas plásticas, baterias, óleos lubrificantes usados, óleo de cozinha usado e outros, volta para a natureza, causando sérios custos ecológicos. Entende-se aqui como custo ecológico o dano causado ao meio ambiente, tais como a dificuldade de deteriorização de embalagens e sacolas plásticas, que ninguém sabe, tá? É uma estimativa que pode durar aí cerca de 100 anos. A poluição de rios, contaminação de ar e por aí vai indo. É por isso que, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva ecológica, é interessante que a empresa possa pensar como ela pode reduzir o impacto dela. Tá? Então, se eu produzo sacola, então será que a gente consegue gerar uma sacola biodegradável? Tá? E atenção, 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 sacola biodegradável ela não rasga mais fácil. Tá? Beleza? Elas simplesmente vão ter alguns elementos químicos pelos quais
os micro-organismos biológicos, tá? Fungo, bactéria, que são decompositores, conseguem metabolizar, tá? Então ela não é mais fina, tá bom? Beleza? Cuidado, muito cuidado, porque eu vejo muita gente falando isso. Ah, essa sacola biodegradável só rasga mais fácil. Não, não é isso, certo? Porque ela vai ter componentes pelos quais os agentes decompositores conseguem degradar. Hoje em dia, as empresas vêm com necessidades de vantagens competitivas, tá? De ter um objetivo ecológico como parte da sua missão empresarial. Aí entram aí a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Os consumidores estão mais preocupados com o meio ambiente e procuram empresas com objetivos ecológicos definidos. Aí, como eu falei para vocês, tá? Quando a empresa ela adere a esse certificado, né, 14.001, tá? Ela ganha reconhecimento, notoriedade internacional e pode ser utilizado, aquele produto pode ser utilizado na perspectiva global. O licenciamento é obrigatório, é detalhado na resolução 405 do CONAMA, e aí a gente vai ter vários tipos de licenças ambientais, como licença prévia, licença de instalação, licença de operação, para que ela possa realizar a sua atividade. E aí, galera, ó, a ISO 14001, ela especifica os requisitos do sistema de gestão ambiental e permite uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente, rápida resposta à mudança. Galera, a normativa, ela é internacional, certo? Só que aqui no Brasil, isso aqui ó, é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Ela faz meio que uma leitura dessa normativa internacional para o Brasil, certo? Então, é meio que uma tradução, vamos dizer assim, tá? E você pode comprar, tá? Isso para poder você implementar na sua empresa, tá bom? Mas existem algumas leituras aí para você ter uma base pela internet sobre que normativa é essa. Benefícios da normativa 14.001. Uma melhor gestão ambiental, que reduz a quantidade de resíduos, melhora a eficiência, reduzindo o custo de funcionamento e demonstra conformidade, ampliando as oportunidades de negócios. Cumpre a obrigação legal, obtendo maior participação de partes e prepara-se para mudanças em cenários de negócios com segurança. E aí, galera, tempo estourou, mas está aqui para vocês. A atividade para casa, para vocês, atividade complementar 1, certo? Tempinho aí para vocês terminar, tirarem um print. Atividade complementar número 2, certo? E por fim, a gente tem mais uma atividade complementar número 3, para vocês complementarem e fazerem com o professor mediador. Queridos, a gente vai ficando por aqui. Valeu, muito obrigado e a gente se encontra na próxima semana, tá bom, queridos? Beijo, até mais, tchau, tchau.